Vamos ao debate político neste CNN Prime Time com o Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, Pedro Frazão, do Chega, Hugo Carneiro, do PSD, Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, e daqui a pouco vai se juntar a nós também o Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Tiago Barbosa Ribeiro, deixe-me começar por si, até porque continuamos a ouvir por parte do Governo, agora mais uma vez pela voz do Primeiro-Ministro, a dizer que a saúde em Portugal está melhor do que no ano passado e que para o próximo ano vai estar ainda melhor. Concorda? Bom, muito boa noite a todos, boa noite a todos aqueles que nos acompanham e aos restantes membros deste debate. Não concordo porque a realidade não concorda. Os dados relativos ao fecho das urgências obstétricas, como é público e pode ser facilmente consultado, demonstra que neste momento, este ano, nas últimas semanas, temos mais 40% de urgências obstétricas e pediátricas fechadas em relação ao ano anterior. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro mentiu objetivamente na afirmação que fez esta noite. A situação não está melhor, a situação está pior. E a situação está pior porque o Governo decidiu desmantelar as estruturas que tinham sido criadas e a reforma que estava em curso para gerir este tipo de momentos e para procurar colmatar os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Nós verdadeiramente estamos a precisar de um plano de emergência para o plano de emergência que o PSD disse que teria, o famoso plano de 60 dias, que teria para a saúde em Portugal. E neste momento o que nós vemos é que na intervenção desta noite, o Primeiro-Ministro não apresentou qualquer ideia para resolver o problema, a crise que neste momento temos no Serviço Nacional de Saúde. No momento em que o Sr. Primeiro-Ministro subiu ao palco no Pontal, estão 7 urgências obstétricas fechadas no país e está uma urgência pediátrica fechada no país. Leiria está sem urgências há 19 dias. Lisboa está neste momento numa situação de elevadíssima pressão, como é público e notório. A Península de Setúbal neste momento está com problemas gravíssimos e, portanto, é preciso perceber quais são as ideias que o Governo tem para resolver este problema. As duas únicas ideias mais dirigidas à saúde que nós ouvimos esta noite não resolvem minimamente o problema. Porque o aumento das vagas de medicina, aliás, contrariando uma posição do PSD que levou ao corte no passado de algumas dessas vagas, vai resolver, na melhor das hipóteses, daqui a uma década, os problemas, que é quanto demorará mais ou menos a formar os médicos que podem vir a entrar, os jovens médicos, a partir dos próximos anos. Na melhor das hipóteses. Por outro lado, a questão dos reformados não resolve também o problema das urgências porque eles não as fazem, porque não fazem horas extra nem trabalho noturno. E, portanto, nós não ouvimos verdadeiramente nenhuma ideia do PSD para esta crise das urgências que estamos a viver neste momento e o Primeiro-Ministro parece que vive numa espécie de realidade paralela em que tudo está bem, mas os portugueses sabem que isso não é verdade. Pedro Frazão, nenhuma palavra também em relação ao próximo Orçamento do Estado, à aprovação do próximo Orçamento do Estado para o ano de 2025. Sim, parece-me que... boa noite a todos e a quem nos vê também. Parece-me que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro está a tentar enfiar a cabeça na areia como a avestruz relativamente a esse assunto. E fez também, a meu ver, um discurso bastante circular, sem rasgo, sem liderança para o país, um discurso que não aponta um caminho e é apenas um discurso justificativo, ou seja, ele passou todo o discurso a justificar sobre aquilo que tem sido atacado e tem sido bastante atacado por todos os partidos da oposição e também pelo Partido Chega e, portanto, escolheu fazer um discurso de justificação para justificar aquilo que não pode ser justificado, que é a falta de reformas profundas para o país. Nestes 4 meses, os portugueses que elegeram uma maioria à direita do Parlamento esperavam que existissem reformas profundas e que levassem, de facto, à saída de Portugal do socialismo e não é isso que estamos a ver. O que estamos a ver é exatamente a mesma linha de soluções. Aliás, o que foi hoje feito por Luís Montenegro foi a receita de António Costa. Montenegro tem a mesma arrogância de António Costa, apesar de não ter, talvez, a inteligência emocional de se dirigir aos partidos à sua direita, como António Costa teve a inteligência emocional de se dirigir ao Bloco de Esquerda e ao PCP. E utiliza a mesma receita de António Costa porque vai exatamente dar o bodo à população, o bodo ao povo e entregando esse dinheiro extraordinário, esse suplemento extraordinário aos pensionistas, tal como António Costa fez, anuncia a criação de mais vagas de medicina, tal como António Costa fez e na altura foi bastante criticado e eu lembro-me bem disso porque Portugal não tem um problema de falta de médicos. Portugal é o 4º país do mundo com mais médicos per capita, é o 3º país do mundo com mais médicos da OCDE e é o 2º país da União Europeia
com mais médicos na população. Portanto, mesmo que esses médicos ficassem formados num passe de mágica, isso não acontece, nós sabemos que os médicos têm uma formação muito dilatada no tempo, e isso não viria melhorar em nada o caos que existe no SNS, porque o problema não reside aí. Portanto, Luís Montenegro tentou ludibriar os portugueses também com esse passe para a ferrovia, que também nos lembramos que António Costa anunciou viagens grátis para os jovens e afinal, e anunciou também numa reentrée, na reentrée de 2023, e todos sabemos que apenas 64 jovens, nos milhões de jovens que temos no país, é que utilizaram esse programa. Portanto, estas receitas são as mesmas receitas para enganar o povo que António Costa utilizavam, e nós sabemos bem que elas não vão acontecer. Só uma última linha é que parece dizer que parece mesmo que Luís Montenegro já está em pré-campanha eleitoral, não se dirigindo ao assunto gravíssimo que é a aprovação do próximo Orçamento do Estado. Do próximo Orçamento do Estado. Às negociações e a anunciar todas estas benesses para o povo, parece mesmo que está em pré-campanha. O Carneiro continua a surgir muitas críticas à direita e à esquerda em relação às medidas que já foram apresentadas num passado recente. Antes de mais, muito boa noite. Cumprimentar também as pessoas que nos estão a assistir, que estão a ver-nos a partir de casa. Eu, de facto, aquilo que acabei de constatar é esta coligação informal entre o Chega e o Partido Socialista, que não deixa de ser caricata. Agora, eu devo verificar o seguinte. Essa narrativa não cola. Nós estamos a trabalhar em cima das ULS que resultam da reforma do Partido Socialista e que ainda não houve tempo para alterar. Estamos a falar de 4 meses de governação que ainda não houve tempo para alterar e, como é sabido, e todos os partidos sabem, foi nomeada uma comissão para avaliar tecnicamente e cientificamente este modelo das ULS e, portanto, nós devemos tomar decisões ponderadas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, não posso deixar de também notar que os dois partidos que falaram antes de mim desvalorizaram por completo a recuperação de cerca de 20 mil pessoas nas cirurgias oncológicas, quer na realização da cirurgia ou no encaminhamento da primeira consulta, como se isso fosse algo absolutamente irrelevante. Isso só foi possível e foi realizado em 99% dos casos dentro do Serviço Nacional de Saúde, portanto, valorizando o Serviço Nacional de Saúde. Isso só foi possível porque foram criadas as condições e os incentivos financeiros aos médicos e aos profissionais de saúde para que essas cirurgias se realizassem recuperando listas que o Partido Socialista nunca conseguiu recuperar. Portanto, 8 anos de Partido Socialista trouxeram-nos, com mais alegado investimento no Serviço Nacional de Saúde, um pior Serviço Nacional de Saúde. Dizer também que nenhuma grávida deixou de ter os cuidados necessários porque foi encaminhada através da linha especificamente dedicada às grávidas para as urgências que efetivamente estavam abertas. E, portanto, eu devo contestar tudo aquilo que aqui foi referido antes. Também não deixo de achar curioso que, pelo menos um dos partidos que aqui referiu-se antes a esse tema do orçamento, ache que seria no Pontal que nós iríamos negociar o orçamento. Ora, aquilo que o Primeiro-Ministro fez foi, numa atitude responsável, deixar para os momentos das conversas que acontecem no silêncio das salas da negociação, a negociação do Orçamento de Estado. Portanto, não é no Pontal que nós vamos negociar o Orçamento de Estado. Mas o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD fez, no entanto, uma outra coisa, que foi dizer quais são as linhas de orientação do Governo, são linhas estratégicas estruturantes de reformas para o país, não deixando ou abdicando da redução da tributação de rendimentos em sede de IRS ou a redução do IRC para a promoção do investimento e do emprego e de melhores salários, não esquecendo, no entanto, aqueles que são mais desfavorecidos, nomeadamente os pensionistas, que terão um complemento extraordinário no mês de outubro até ao máximo 200 euros em função dos rendimentos. Portanto, chama-se isto de governar para os diferentes setores da sociedade, pelo que percebo, incomoda muito os meus colegas. Mariana Leitão, é mesmo governar para todos ou há aqui muitas medidas discriminatórias? Há pouco ouvimos-la em direto da Assembleia da República falar em que os impostos são discriminatórios, são só para alguns, as medidas também que continuam a ser anunciadas pelo governo de Luís Montenegro são só para alguns. É mesmo assim? Antes de mais, muito boa noite. Sim, em relação ao IRS não há dúvida que há uma discriminação.
há uma baixa de impostos para os menores de 35 anos, mas a baixa de impostos que era importante que houvesse para todos acaba por não se verificar no imediato e era algo que e Luís Montenegro falou várias vezes em questões estratégicas e estruturais, mas a verdade é que estratégico e estrutural era de facto importante baixar os impostos a todas as pessoas e não apenas aos jovens, sendo que obviamente compreendemos a necessidade de baixar a todos e não apenas a alguns, porque obviamente vamos deixar aqui algumas pessoas de fora, para quem era também muito importante para fazer face ao custo de vida, que esse alívio se fosse visível no imediato. Depois, em relação à saúde, e é importante lembrar que, certo que o Governo está em funções há 4 meses, não era suposto resolver tudo, mas era suposto ter apresentado uma visão para a saúde e que essa visão se começasse a materializar ao longo do tempo. E a verdade é que nós continuamos a não ter uma visão daquilo que o Governo quer para a saúde, para resolver os problemas da saúde. Vai apresentando medidas aqui e acolá, mas sem uma visão estrutural da reforma que é necessária ser feita no Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que esta questão das urgências de obstetrícia e ginecologia não são de agora, não foi uma coisa que apareceu de repente. Eu vou só aqui citar, a título de exemplo, algumas notícias. 2016, encerramentos de urgências de obstetrícia aumentam durante o verão. 2017, grávidas enfrentam dificuldades em urgências em todo o país. 2018, verão agrava a situação nas urgências de obstetrícia. 2019, grávidas deslocadas para outras regiões. Isto tem sido assim ao longo destes anos todos. E, portanto, não era uma novidade e era algo que o Governo, que se de facto tivesse uma visão diferente do Governo anterior, teria certamente feito algo mais do que abrir uma linha SNS grávida, que apesar de percebermos que possa ajudar em algumas situações, a verdade é que a linha SNS 24 também atendia grávidas. E, portanto, não estamos aqui a falar de uma medida, de facto, que permita às grávidas terem a resposta que precisam. E depois lembrar também que esses reencaminhamentos que o Carneiro agora referiu, muitas vezes são para urgências localizadas a dezenas ou centenas de quilómetros. Isto não é admissível num país que se quer dizer desenvolvido. Obrigar uma grávida a fazer centenas de quilómetros para conseguir ser atendida por um serviço de saúde, numa situação em que, obviamente, sabemos todos que não só há riscos de vida para a grávida como para a criança, e, além do mais, cria toda uma ansiedade altamente dispensável num momento destes. E, portanto, sim, falham aqui várias coisas e há medidas que ficam muito aquém daquilo que era necessário para se poder sequer falar em questões estratégicas e estruturais. A mesma coisa na relação, por exemplo, ao IRC, que, mais uma vez, foi referido, mas é referido porque é uma coisa que vai ser feita ao longo do tempo. Se de facto fosse, sendo estrutural e estratégico, deveria ter sido implementado já. E, portanto, há aqui algumas lacunas ainda graves que o Governo continua a não apresentar soluções. Fabiano Figueiredo, boa noite. Deixa-me pedir-lhe também aqui uma nota mais focada naquelas que foram as medidas, principalmente este suplemento extraordinário aos pensionistas com pensões mais baixas, um suplemento que pode chegar aos 200 euros. É uma boa ou uma má medida? É uma medida que caracteriza o sentido do Governo, porque, repara, o Governo anunciou um suplemento temporário, único, de até 200 euros para os pensionistas mais pobres, em vez de anunciar um aumento estrutural das pensões mais baixas, porque é isso que o país devia estar a debater, e alude ao facto de se ter que atender à situação orçamental financeira do país, diz que não se pode comprometer com um aumento estrutural permanente para as pensões mais baixas. É um curioso argumento, porque não usa o mesmo argumento para baixar em mais de 500 milhões de euros ao ano, até chegar aos 1.500 milhões de euros, o IRC das empresas milionárias. E o debate que o país deve fazer é: nós devemos investir na valorização dos salários, das pensões, dos setores mais fragilizados da sociedade portuguesa, ou devemos ter uma política pública que serve unicamente para enriquecer administradores e acionistas das elétricas
da banca e da grande distribuição. Qual é que é a reforma estrutural que o país precisa? É combater a pobreza, dar dignidade às pessoas mais pobres, valorizar o trabalho, investir onde deve ser, onde o dinheiro faz falta na economia portuguesa, ou simplesmente ter uma política de promoção das fortunas já milionárias dos principais donos da economia portuguesa. E é por isso muito característico da forma como Luís Montenegro vê o país. Aliás, o Governo está tão embevecido da sua governação que faltou realidade ao discurso. O Primeiro-Ministro conseguiu fazer um discurso. Quem o ouvir e não atender à realidade portuguesa acha que o Serviço Nacional de Saúde ficou melhor desde abril. Está pior. Tivemos um inferno este verão no que toca às urgências. Tivemos 40% de urgências fechadas, mais 40% de urgências fechadas em relação ao ano anterior. O congestionamento aumentou 300%. O Governo diz que não houve nenhuma urgência de uma grávida que ficou por atender. Era o que faltava. Os dados são públicos, pode lê-los, certamente. Já tivemos um debate sobre isso. Os dados, não sei onde é que os foi buscar. São de acesso público, pode lê-los no Expresso de há 15 dias. Já tive um debate consigo, o Carneiro, sobre estes mesmos dados. O Expresso não é uma fonte oficial. Aliás, ficava bem ao PSD um pouco de humildade sobre o Serviço Nacional de Saúde. O PSD fez campanha eleitoral a dizer que iria apresentar um plano de emergência para o SNS. Tê-lo-ia pronto em 60 dias. E a pergunta é, temos hoje melhor ou pior SNS? Os portugueses têm hoje mais segurança no acesso ao SNS ou menos? Temos mais médicos de família ou temos menos médicos de família? Temos melhor atendimento ao público? Temos mais planeamento? Temos coesão na gestão do SNS? Houve um acordo com os profissionais de saúde? A resposta é não. O exame que o Governo devia fazer é sobre a sua gestão do SNS nos últimos meses e perguntar a si próprio se desde que tomou posse o SNS está melhor ou está pior. As portuguesas e os portugueses precisam do SNS, têm hoje melhor ou pior saúde? E a resposta é clara, está tudo muito pior. Por isso é que o Governo agora vem pedir tempo, mas não pediu tempo durante a campanha eleitoral, não pediu tempo quando marcou um debate na Assembleia da República de forma putestativa para se gabar do plano de emergência que ia apresentar. Apresentou um plano de emergências aqui a resolver os principais problemas e agora, em agosto, temos das maiores crises do SNS dos últimos anos. E o que é que o Governo diz? Enfim, dê-nos mais tempo. Mas o Governo devia ter mais humildade e não se gabar pelo facto de enviar grávidas de Leiria para terem partos no Porto ou serem atendidos por urgências em Coimbra. Do Governo da República espera-se respostas estruturais e não medidas de campanha eleitoral, que foi o que ouvimos hoje no Pontal. As vossas intervenções estão a terminar em grande parte na saúde, até porque foi um tema bastante desenvolvido hoje por Luís Montenegro na rentrée política do PSD. Mas, Tiago Barbosa Ribeiro, permita-me voltar outra vez ao tema das pensões, a esta medida, a este suplemento extraordinário apresentado hoje e que vai começar a ser pago já a partir do mês de outubro. Sim, esse suplemento, mas eu gostaria ainda de necessariamente regressar à saúde, fui o primeiro a falar, entretanto foram ditas algumas coisas, se me permite, mas posso responder já a essa questão. Bom, é uma medida ao 9 que não resolve nada e que carece já agora de alguma justificação, porque, ao contrário do que foi aqui dito, é verdade que durante a governação do Partido Socialista houve este aumento correspondente a meia pensão, tinha um contexto específico que tinha a ver com a crise inflacionista que vivíamos. Neste momento, essa crise não existe, as pensões foram atualizadas à razão da fórmula que está estabilizada e neste momento o Governo antecipa foi bem isso que aconteceu, mas ainda bem que o PS um pagamento extraordinário para outubro, exclusivamente, portanto este previsivelmente será em outubro e não será pago mais nenhum tipo de suplemento ou de aumento relacionado com este montante, pelo menos do que foi explicitado hoje pelo Primeiro-Ministro e, portanto, parece uma medida típica de antecipação de uma campanha eleitoral que aparentemente só o PS é que a deseja. Relativamente à questão da saúde, eu tenho necessariamente só dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, ouvi hoje, enfim, aqui há pouco no debate por parte do Carneiro, mas também por parte do Hugo Soares e por parte de outros protagonistas do PSD, uma ideia que importa desmentir de forma categórica. A ideia de que o PS deixou o Serviço Nacional de Saúde rastros durante 8 anos, não fez nada, foi dito isto hoje. Ora, durante 8 anos nós tivemos, entre outras coisas, uma pandemia durante alguns anos e, portanto, convém que esse dado não seja esquecido. Mas nesses 8 anos, o
orçamento do Serviço Nacional de Saúde cresceu 5,6 mil milhões de euros. O número de médicos aumentou 6 mil, o número de enfermeiros aumentou 12 mil. Em termos líquidos, aumentamos 25% dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde durante esse período. Isto permitiu o quê? Permitiu mais resposta, permitiu mais 3 milhões de consultas durante esses 8 anos face ao início dessa governação, permitiu mais 1 milhão de consultas hospitalares, permitiu mais 160 mil cirurgias e permitiu mais 76 mil episódios de urgência. Foi isto que aconteceu em 2000, no último ano, em 2023, no último ano completo da governação do PS, face ao primeiro ano da governação do PS. E é isto que importa deixar muito claro para desmontar a narrativa que o PSD tenta lançar neste debate relativamente ao estado do Serviço Nacional de Saúde. O PSD encontrou o Serviço Nacional de Saúde com esta resposta e encontrou com uma direção executiva amplamente reconhecida como tecnicamente muito competente, que o PSD, o Carneiro disse que agora estavam à espera de alguns estudos, não precisaram de nenhum estudo para empurrar a direção executiva borda fora. E, portanto, fizeram isso, interromperam uma reforma que estava em curso e o resultado está à vista. Mais 40% de urgências fechadas face ao ano passado. E também ouvi esses dados por parte do Sr. Primeiro-Ministro, que também não sei onde é que eles foi buscar. A ideia de que foram operados mais 20 mil portugueses que estavam fora do período de resposta, tempo máximo de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Estes dados são públicos. É falso que estivessem mais de 20 mil portugueses à espera, fora do tempo médio de resposta. É completamente falso esses números, o PS lança-os para o ar e não tem qualquer correspondência com a realidade que temos neste momento no terreno. E, portanto, a realidade que temos no terreno é aquela que os portugueses conhecem. As urgências fechadas, no momento em que estamos aqui a falar, há 8 urgências fechadas, o PS não tem aparentemente nenhuma resposta para esse problema e tem que o dar, porque criou a expectativa ao país, fez durante a campanha eleitoral para as legislativas, como o país sabe perfeitamente, fez do Serviço Nacional de Saúde e do tema da saúde uma das suas principais bandeiras, criou uma expectativa absolutamente, exagerada sobre aquilo que conseguiria fazer e neste momento não parece ter qualquer resposta, porque o Primeiro-Ministro falou durante 1 hora, sensivelmente, e não percebemos, porque não apresentou nenhuma solução para os problemas que hoje, dia 14 de agosto, temos, que teremos amanhã, que teremos na próxima semana e que teremos no próximo mês. Relativamente às outras matérias, as pensões já me referi, o passe ferroviário, também já agora ele já existe. Portanto, está no Orçamento do Estado para este ano, que entrou em vigor, e, portanto, o passe ferroviário, temos agora que perceber os detalhes que serão... O PS tem feito muito isto, que é lançar umas medidas e depois temos que ir ver aos PowerPoints com mais detalhe a concretização daquilo que está a ser feito, e, portanto, o passe ferroviário já existe. As medidas que foram apresentadas para a saúde, as 2 medidas, como referi na minha intervenção inicial, não resolvem. Formação de médicos, estamos a falar de uma solução a uma década, na melhor das hipóteses, entretanto sairão muitos outros. Contratação de médicos reformados não vão trabalhar nas urgências garantidamente e, portanto, o PSD neste momento, que suspendeu uma reforma que estava em curso num Serviço Nacional de Saúde com os seus problemas, naturalmente, que nós nunca ignoramos. Este é um dado importante, porque, de facto, ao nível das urgências pediátricas e obstétricas, nós sabemos que temos um problema, já agora não só em Portugal, a nível de outros países, mas, enfim, estamos a falar de Portugal. Para concluir, e foi isso que o PS sempre disse, que era necessário dar tempo para que a reforma fizesse os seus efeitos. Porque o PSD disse, e durante a campanha eleitoral e prometeu fazer, foi um choque junto do Serviço Nacional de Saúde para apresentar soluções milagrosas em poucas semanas ou em poucos meses. Essa é que é a grande diferença e estamos a ver os resultados. Neste momento o SNS está pior do que estava quando o PSD começou a governar e isso é inequívoco, não é matéria de opinião, é matéria de facto. Pedro Frazão, porquê é que não concorda com a utilização do termo narrativa quando o deputado Tiago Barbosa Ribeiro olhou para os números do ano passado e para os números deste ano em relação à saúde? Bem, eu não só não concordo, como acho absolutamente indignante ter aqui o PS e o PSD, que provaram agora que são 2 caras da mesma moeda, a fazer um passa-culpas a dizer quem é que teve pior governação do SNS. Porque, de facto... Não ouviu o que Não, é porque, de facto, dizer que durante 8 anos não tiveram tempo suficiente para aplicar uma reforma e que ainda estavam à espera que ela tivesse efeito, é absolutamente indignante e os portugueses que estão lá em casa certamente estarão a fazer o seu julgamento. E, por outro lado, o PSD, de facto, criou expectativas nos portugueses de uma melhoria efetiva do SNS, prometeu na campanha eleitoral, prometeu com o plano de emergência a 60 dias e não está a conseguir. E, portanto, o SNS continua no caos que o PS o mergulhou. Mas eu gostava de me referir a outro tema que é bastante importante para mim, que é a agricultura e os pescadores. Durante 1 hora, Luís Montenegro dirigiu-se à nação e não teve uma única palavra para se dirigir aos agricultores e aos pescadores. Isto é absolutamente trágico, sabendo até que na semana passada
o secretário-geral da Confederação Portuguesa dos Agricultores disse que ou o governo toma medidas em relação à agricultura ou os agricultores vão para a rua novamente. E nós lembramos que no dia 1 de fevereiro deste mesmo ano, os tratores foram para a rua, existiu uma revolta dos tratores que pararam autoestradas, fecharam as fronteiras nacionais e nós não queremos que isso volte a acontecer. Luís Montenegro ignorou olimpicamente os agricultores e eu penso que isso não é uma boa estratégia, porque a agricultura e o setor primário está muito descontente, tanto com a escolha do ministro, porque todos estávamos à espera que fosse outro ministro, que foi apontado durante a campanha eleitoral e, aliás, foi até no próprio dia da tomada de posse apontado um outro ministro e depois apareceu um eurodeputado caído de paraquedas de Bruxelas, mas também a senhora secretária de Estado das Pescas, que veio acoplada também de Bruxelas, que ela também era eurodeputada, que não sabe nada sobre pescas. Aliás, na gíria, eu estive ontem no Porto de Peniche a falar com uma associação de pescadores e dizem-me que ela não pesca nada disto e, portanto, é absolutamente dramático que, num discurso de 1 hora, o Primeiro-Ministro da Nação não tenha tido uma única palavra para o setor primário. Isto demonstra, de facto, que há uma falta de rasgo para a liderança do país, há uma falta de frescura deste Primeiro-Ministro e demonstra, talvez, que o Primeiro-Ministro está em fim de linha e está já a pensar no que poderá fazer numas próximas eleições, caso o Orçamento de Estado não seja aprovado. E discordo em absoluto com o Carneiro. Concluir, Pedro. Discordo em absoluto com o Carneiro quando diz que o Pontal não era o sítio para se falar do Orçamento de Estado. Se nós formos ver a discursos anteriores de outros líderes do PSD, os orçamentos de Estado são temas incontornáveis das festas do Pontal e, portanto, por maioria de razão, sendo quem está a discursar agora Primeiro-Ministro na festa do Pontal, deveria, obviamente, ter-se dirigido a esse assunto. Deveria ter-se dirigido a esse assunto não só por esta razão que eu disse agora, mas também porque está na atualidade política e não fica bem a um Primeiro-Ministro fugir da atualidade política. Muito bem. O Carneiro quer responder? Sim, eu queria responder, e até posso começar aqui por a questão da agricultura. Há 4 dias, o Ministro da Agricultura anunciou que até 2029 existirão fundos de cerca de 300 milhões para a agricultura, portanto não percebo esta está reação, a anunciar o que já estava. vou passar isso à frente. Está a anunciar o que já estava feito. Está a anunciar tudo o que já estava feito e o que é indesmentível é que Luís Montenegro não se dirigiu aos agricultores. Já ontem fez É indesmentível que Luís Montenegro não se tenha dirigido aos agricultores, pode dar as voltas que quiser ao texto, mas foi o que aconteceu. Pedro Frazão, por favor. Hugo. Muito bem, obrigado. Foi dito aqui, nomeadamente pela Iniciativa Liberal, salvo erro, que as grávidas não tinham resposta ou que tinham que fazer muitos quilómetros. Eu gostava de lembrar que o facto de termos a linha dedicada para as grávidas permite que elas cheguem a um determinado sítio onde têm os profissionais de saúde à espera delas. Sejam esses profissionais nas urgências, sejam no centro de saúde, se forem encaminhadas para o respectivo centro de saúde, dependendo da situação que eventualmente necessita de cuidados. Dizer também, relativamente a uma coisa que o Bloco de Esquerda aqui disse, o Fabián, que tem que ver com as empresas e que isto vai para baixar o IRC para alimentar a grande distribuição, os bancos, etc. Eu já tenho dito estes números publicamente muitas vezes, inclusive fizemos no Instagram do grupo parlamentar desmentidos de tudo aquilo que esses partidos andam a dizer sobre a distribuição do IRC. E o populista sou eu. Aos portugueses, com base no dossiê estatístico da Autoridade Tributária, não são números meus, são com base no dossiê estatístico da Autoridade Tributária, 98% das empresas que são micro, pequenas e médias empresas pagam 63% de todo o IRC. E, portanto, eu acho que isso responde o grosso da coleta é de uma minoria de empresas, e, portanto, fica aqui a reposição da respectiva verdade. Claro. Eu percebo que incomoda, mas não diga o valor global. Os estatísticos, se for ver o dossiê estatístico, confirma isto que eu estou a dizer. Temos opções diferentes. Dizer também que... Relativamente, o Tiago há pouco falava, tentando elogiar as medidas do Partido Socialista. Marta Temido demitiu-se de Ministra da Saúde por causa de uma situação relacionada com uma grávida que veio a falecer, infelizmente. E portanto, eu acho indecoroso que o Partido Socialista use esta situação que temos no Serviço Nacional de Saúde contra a AD sem reconhecer que tiveram 8 anos sem resolver nenhum destes problemas. Acho profundamente lamentável. Mas gostava de dizer também, se me permite, isso é culpa se me permitirem. Eu gostava de dizer também e lembrar às pessoas que o Governo iniciou as suas funções no final de março, inícios de abril.
quando as férias de muitos destes profissionais de saúde já estavam marcadas e a anterior direção executiva sai, Então, deixa antecipar. esta situação sem ter nada preparado relativamente Já àquilo foi que era o verão. desmentido, não é Por verdade. exemplo, ainda hoje o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde veio dizer que já tem o plano de inverno completamente preparado. Nós, quando chegamos, não tínhamos esse plano preparado, tínhamos era condicionantes que não foram devidamente acauteladas para gerir esta Não é situação. verdade. Agora, Para há uma concluir, Hugo. certeza, é de que as medidas que nós estamos a implementar é para corrigir a situação. Isso passa, naturalmente, Mas quais pela medidas? É a negociação linha com os telefónica. profissionais de saúde que está em curso, mas também a medida que hoje foi anunciada pelo aumento da formação de médicos, que não tem uma repercussão do dia para a noite. Muito Um médico bem. demorará talvez 10 anos a ser formado, mas é importante que hoje tomemos decisões para que no futuro aqueles que estiverem a governar não tenham que levar com a ausência de reformas que nós hoje não fizemos e que seriam necessárias no Claro, futuro. Portanto, mas temos a que verdade é esclarecer, que- é isso que estamos a cumprir. A verdade é que no presente, Mariana Leitão, os portugueses continuam a não ter vários serviços quando recorrem ao Sistema Nacional de Saúde. Sim, mas há aqui uma coisa que é importante ser referida, que é, nós tivemos eleições há 4 meses e os portugueses mostraram que queriam uma mudança. E aquilo que nós temos assistido nos últimos 4 meses é que essa mudança não se está a verificar. O PSD, ou a AD na altura, prometeu conjunto alargado de coisas, vinha com o mote da mudança, mas vai para o governo e aquilo que temos visto é mais do mesmo, mais medidas que são apresentação de planos e planos que depois não se Mariana, a materializam. negociação com os professores, com os polícias, isso não conta? Hugo, é óbvio que há honrosas exceções. polícias estão muito contentes É agora. óbvio que há honrosas exceções, estão mas a verdade é que a visão estratégica e de reforma estrutural que era necessário começar a ser implementada e que os senhores na campanha diziam que era isso que queriam fazer, não se está a verificar. E, portanto, estamos exatamente na mesma e em algumas situações... Para concluir, Mariana. E em algumas situações ainda com mais gravidade, os polícias nomeadamente na no rua, caso nem da os saúde. professores. Isso é muito Esta diferente. medida do passe ferroviário, por exemplo, é uma coisa que não faz qualquer anedótico. sentido, É considerando que vão estimular a procura quando sabem perfeitamente que a situação da ferrovia no nosso país é lastimável. É igual As ao linhas estão Costa. constantemente interrompidas, É igual ao Costa. há uma série de problemas, os comboios estão completamente datados, há greves sistemáticas. Quer dizer, Muito bem. há um conjunto alargadíssimo de problemas que não são resolvidos e que, pelo contrário, ainda se vão criar condições para eles ficarem ainda Mais piores. graves, claro. Fabiano Figueiredo, termino consigo. 30 segundos. O que é que ficou por dizer neste discurso de Luís Montenegro hoje no Pontal? Faltou país e faltou humildade. Porque o país real que acede ao Serviço Nacional de Saúde sabe que hoje tem pior saúde. Eu queria, aliás, sublinhar o que o Carneiro disse, que agora há um novo argumento. O problema é das férias dos médicos que já estavam marcadas. De semana para semana vamos ter inovações discursivas no campo da AD para explicar Mas é mentira o falhanço isso, da Fabiano. sua política. O que é Mas é verdade, mentira o Carneiro, é que na campanha eleitoral disseram que em 60 dias apresentariam um plano de Cuidado emergência com o para o que digo. SNS. Toda a gente avisou, Nós não dissemos quem que resolvíamos acompanha o em dossiê 60 da dias. saúde, que Nunca ele ia dissemos isso. falhar. E o que é que aconteceu? Falhou. Temos mais urgências fechadas este ano do que temos o ano passado, temos pior acesso à saúde, temos mais utentes sem médicos de família e temos mais recursos para o setor privado da saúde. O plano do governo para o SNS falhou. Muito e o que bem. se apela é que se faça uma inversão de 180 graus Sei de quem para que não nós tem daqui a um ano não tenhamos uma situação ainda pior que tivemos este ano. Fabiano Figueiredo, Mariana Leitão, Hugo Carneiro, Pedro Frazão obrigado. e Tiago Barbosa Ribeiro. Obrigado. Obrigado Obrigado e até à próxima. por este vosso debate Obrigado. aqui no CNN Prime Time.